somos as Anas. Eu sou a Ana Bofim. E eu, a Ana Carol. E sejam muito bem-vindos a mais um Entre Pipocas. No vídeo de hoje vamos estar dando continuidade a essa saga que nós começamos a fazer maravilhosas, que é o filme 2. Para todos os garotos que eu já amei. Então o filme já inicia como? Com ela dançando, né? Imaginando uma vida assim bem plena. Várias épocas, né? Várias roupas. O chão realmente dela tá cheio de roupa que provavelmente ela estava vestindo e tirando. E ela tá se sentindo. É porque, tipo assim, eu entendo ela, primeiro encontro, né? Sim. Que a gente só descobre mais pra frente, quando ela termina de sair com o Peter. Então, tipo assim, a gente entende a ansiedade dela do início e como ela tava se distraindo disso. Pois é, né? Cada um se distrai como que pode, como que gosta. E pra trazer de volta a realidade, nada mais, nada menos do que a Kitty. Ela, pelo menos, você já tomou um banho? Ela... Não, então vai tomar um banho. Ela troca de roupa na velocidade da luz, gente. Ela fica pronta na velocidade da luz. Sério. Quando o Peter chega, ela tá maravilhosa com aquele vestidinho vermelho dela. Lindo, né? Parecendo uma bonequinha. É quase um Minion, né? Então aí eles vão para o primeiro encontro. Foi uma noite tranquila, né? Depois de Rocharote, eles foram no parque lançar aquelas velas flutuantes. Aquelas luminárias chinesas, né? Japoneses, sei lá o quê. E eles botaram as iniciais deles e tudo mais. Aí ela achou bonito. Vamos soltar uma daquela? Onde que a gente solta? Não tem como, Aninha. Aí ele faz, o que é que você está pensando agora? Aí ela faz, em nós, em não terminar. Tipo assim, ela tá namorando o cara e tá pensando no término. Mal começou, cara. Como ele disse. Como assim? Mas quem nunca começou um relacionamento pensando em terminar? Eu não. Todo mundo já começou. Todo casal já passou por essa fase. E aí é quando eles fazem a promessa, né? De nunca magoar o outro. Mesmo a gente sabendo que isso é meio que não é impossível de acontecer. Basta os dois terem maturidade pra resolver as situações. Mas sem um jogar na cara. Mas a gente sabe que quando leva em relação a filme, vai ter, né? Não tem clichê, é clichê. E aí segue, né? Tipo, termina a noite, ele leva ela pra casa e tudo mais. E vamos para o outro dia. Tem o Ano Novo Coreano, porque eles tentam manter a cultura da mãe dela, né? Viva. Através de comemorar as datas. Exato. Aí, quando ele faz assim, se arruma, menina. Só que elas já estão prontas, bem bonitinha. Que elas estão, tipo, a caráter, né? Tipo assim. Com aquelas roupinhas e tudo mais. E é bonito, não é feio, é bonito, né? Então vão encontrar a família. Aí elas ganham dinheirinho por estar realmente a caráter e a avó gosta, né? É quem nunca, né? E daí, no mesmo dia, né? Naquela noite, quando eles voltaram pra casa, ela recebe a carta de quem? De quem? De John Brose. Um dos caras a qual ela escreveu uma carta. E, cara, ele escreveu uma carta de volta respondendo a primeira carta. É tipo assim, eles receberam antes, só que o pai dela jogou lá, né? E não viram depois, ela só viu depois. Quando chegou, né? Que ela fica desesperada. Que tipo, como assim? Eu já tenho meu namorado, já resolvi tudo isso. E agora você chega com essa carta. Mas a gente esperava, porque ele foi o único que não apareceu no primeiro filme. Verdade. Na verdade, ele meio que apareceu no teaser, mas meio que foi ignorado pra aparecer agora. Né? Realmente, porque no teaser ele aparece na porta dela, né, segurando a carta. E nesse caso foi ignorado pelos produtores. E botou só ela recebendo a carta e pronto. Exatamente. Aí ela fica tipo, meu Deus, eu devo responder? Eu devo, não devo, não devo. E ela tenta responder a carta, não mas vai. Todas as opções que ela escreve fica muito horrível. Porque tipo assim, ela tem namorado, cara. Ela tem namorado e ela age como se não tivesse. Eu acho que ela tinha que botar assim, muito bom saber que você sabia. Mas fique sabendo agora que eu tenho namorado. Tchau. Ficou sabendo? Tá ligado. Eu também acho que ela deveria ter feito isso. Eu passo o filme inteiro achando isso. Mas ela fez? Ela não fez. Ela simplesmente ignorou o fato de responder e foi dizer pro namorado dela no outro dia na escola. Porque o primeiro dia já começou assim com emoção, né? Claro, aí ele faz, você respondeu? Ela fez, não, mas seria ignorante não responder. Não é ignorante não responder. Você tem um namorado, cara. Exato. Mas ela é nova nisso, então a gente perdoa, a gente releva. É verdade, porque e vai ter uma coisa nesse filme que vai me irritar muito, é a sombra do passado. Ele até lida bem com isso, né? Tipo assim, ele só pergunta, você respondeu? Ela faz não, mas ele não sabe a profundo, né? O que se passa na cabeça dela. A gente sabe que passa muitas coisas. Exatamente, principalmente que ela fica meio dividida. E aí chega também, primeiro dia de aula, já é o último ano dela na escola, então... Terceiro ano, eles são veteranos. Tem a escolha pra você se inscrever em polos, né, pra ir estagiando. E nós sabemos
sabemos que todo trabalho voluntário, né, as faculdades gostam disso, porque mostra que você não pensa só em você, pensa em outras pessoas. E eles dois, né, acabam se divergindo sobre isso, porque ele Cada um vai pra pra uma ponta. ele vai pra um lado, que prometeu pros amigos que ia fazer isso, e ela vai pro outro, que é quase que ninguém se inscreve na faculdade, porque, tipo, todo mundo acha... fazer uma faculdade e a gente ter que estagiar com velhinhos. Ninguém quer isso, né? Que é numa casa de idoso. De repouso, né? Mas ela é persistente e vai, se inscreve, né? E tudo isso. E ela vai lá, né? Pra ver e viu. Só que pra quem deveria receber ela, não está lá. E ela acaba conhecendo uma senhorinha bem simpática. Só que a recepcionista recebe ela, aí ela faz assim, só sou eu estagiando. Aí ela faz assim, não, tem outra pessoa também que está atrasado. Quando ela fala que tá atrasado, aí ele fala assim, oi, bom dia. Eu sou John Brose. Ela tem um nervosismo que acaba derrubando um negócio cheio de bolinhas e ela mesma acaba... Ela cai. Aí ele faz, Lara, você está bem? Aí perguntou, né, o que você tava fazendo aqui e tudo mais, porque se inscreveu, essa conversa assim de primeiro... Essas coisas. Exato, quando se reencontram. E aí eles ficam responsáveis por organizar a casa de repouso, né? Pra que eles se sintam confortáveis. E damos continuidade. Porque ela vai pra casa e o que ela vai fazer em casa? Ela vai resolver os conflitos internos, porque ela tá dentro do quarto trancada, imaginando o Peter e o John conversando assim. Sim, tipo, um do lado, outro do outro. Tipo, eu não tinha opções, mas agora eu tenho duas. E agora o que eu faço? Cara, fica com o Kavinsky. Mas ela não entende isso, né? E ela termina esse conflito interno com a interrogação. E então, para resolver toda a intensidade dela disso, ela vai cozinhar e fazer cartões para o Dia dos Namorados. Ela vai fazer aqueles pastelzinhos, né? Os pastelzinhos. E a irmã dela percebeu que o pai dela e a vizinha estão meio, sabe assim? E ainda vai mandar um cartãozinho, como se fosse o pai dela. E com glitter e tudo. Sim, com certeza, porque o pai dela é desse. O pai dela não sabe, mas enfim, o que vale foi a intenção e que deu certo, né, no final. E ela tem o espírito de juntar casais, né? Desde que juntou a Laradinha com o Peter. E quando ela vai pra escola, né? Já segue aí o Dia dos Namorados, todo mundo ganhando serenatinha e tudo mais. E é quando o fantasma do passado resolve assombrar, parece ela, a cabecinha dela. E tipo assim, a outra fica, se prepara, viu, Laradinho? Porque ele fazia isso direto. E tipo assim, ela fica, né? E ela não recebe isso. Então acaba meio que frustrando ela numa esperança que ela nem gostava. Que é isso que ele fala, você nem gosta disso. Você não gosta, e ele até, assim, ele fez, mas ele fez algo pra eles dois. Não pra mostrar pra escola toda, porque ela não gostava. Então ele respeitou isso. Mostra que ele conhece bem ela. Aí ele leva ela, né, depois do fim das aulas, leva ela pra onde tudo começou, que foi na pista de corrida, que ela agarrou ele, deu logo um beijo. E aí ele recita um poema meia boca. Mas o que vale é do coração, né? Mas era do coração, então valeu. E dá um colar lindo, gente, pra ela. É lindo, pingente, né? E tipo assim, aí ela vai e entrega o dela, né, feito à mão, tudo bem bonitinho. Foi especial, né, nada... É especial do jeito deles. A gente sabe que aquilo ali tem significado. Para outras pessoas podem não ter, obviamente. Mas pra eles tem um significado e é isso que vale. E fica tão fofinho. E aí, né, vamos... para o compromisso dela, o estágio na casinha de repouso, né? Quando chega lá, tem aquela discussão sobre me devolva a carta, mas você vai ter que me devolver, tá certo? E ela vai e lê a bendita carta, né? Que ele deu a ela. E ela vê que escreveu uma coisa muito intensa. Ou seja, confirmou o conflito interno que ela teve antes, né? Tipo, soltou até um eu te amo ali no meio. Nada, não sabendo o que era, mas tudo bem. Como é que ele sabe que eu escrevi isso e agora ele sabe que eu escrevi? Porque eu escrevi e ele leu. Ela fala bem interessante, que ela tá lá bem antes e tudo mais. Isso é muito doido. Eu escrevi isso e agora ele tá lá embaixo sabendo que eu tô lendo o que eu escrevi pra ele, que escrevi do negócio. Eu não acredito que ele leu. Eu não acredito que ele tá lá embaixo sabendo que eu acabei de ler o que ele leu, o que eu escrevi. E aí é quando a Stormy entra no meio e faz pra que essa confusão toda e tenta apaziguar a situação sobre isso. E nessa conversa, ela também acaba dizendo que ganhou de presente, né, o bendito colar, lindo, maravilhoso, que ela já tá carregando, foi ele que botou. E o poema que ela fica recitando. Aí a menina faz, que pena, porque esse poema é de fulano. Ou seja, descobrimos que o Peter plagiou um poema. Mas o que vale é a intenção. Exatamente. Ele
ele viu que ela gostava, então fez, né? Ele se esforçou. Exato. Vamos concordar. Uma pessoa que gosta de esporte normalmente não é ligada em poemas. Então, ele já ter feito isso mostra que ele teve um esforço. Só que ela não se liga nesse detalhe. É outra coisa que me irrita novamente. Mais tarde, eles voltando de uma festa, né? Dentro do carro, quando chega na porta da casa dela, eles começam a se beijar e tudo mais. E ela foi despedir. Eu não quero transar agora com você. Aí ele faz, mas eu não quero isso. Você se sente obrigada a fazer isso? Aí ela faz, não, é porque sempre que tá assim, eu sempre fico pensando, será que se ele tivesse com a fulana, ele estaria fazendo isso? Porque vocês faziam muito isso, né? Laradinho, isso não tem nada a ver. Ela é uma pessoa, você é outra pessoa, são pessoas totalmente diferentes. Nosso relacionamento é diferente. Me dá um alívio, um certo alívio nessa parte, porque ela comunica O porquê dessas coisa toda, mas não vai a fundo, né? Porque não tira isso da cabeça dela. Isso é que me irrita mais ainda. E aí, No né? outro dia, Estão na casa de repouso e conversando sobre justamente devolução da carta. Porque ele deu a carta pra ela ler, mas ela ainda não devolveu. E daí eles fizeram um trato sobre isso, sobre Exato. ler e devolver. Só que Mas a carta é dela. Aí ela diz, não, mas é minha, porque você enviou pra mim. Exato, então não é dela mais. E eles começam a conversar sobre a vida deles. Perguntar se o Peter ainda tava com a menina. Pergunta sobre todo mundo, né? Sai perguntando realmente porque eles passaram muito tempo separados. Porque na época eram melhores amigos e tudo mais. E eu só vendo a oportunidade dela falar que namorava o Peter passando várias vezes. E Mas ela ela nada. não fala, né? Ela não fala. E o interessante é que toda vez que ela vai fazer um suspense pra dizer, olha, eu tenho que te contar uma coisa, chega alguém pra atrapalhar e ela nunca acaba falando. O que acontece quando eles estão arrumando lá as coisas, né? Na sala. E a menina chega e faz, bota isso no porão. Aí eles fazem, ih, tem um porão? A gente nem sabia que tinha o porão. Eles descem pra esse porão, continua a conversa, onde tem 500 trocentas oportunidades também. Dela Ela falar não diz. e ela não diz. Aí tem uma lua assim, ela faz, nossa, tive uma ideia, que tal a gente fazer a festa do estrelado, alguma coisa do tipo por conta da lua? Ele faz, nossa, Lara, Porque- que boa ideia. Eles são velhinhos, mas eles têm histórias. Exato. E vai além de bingo. Então, tipo assim, Só o bingo, sem graça, vamos fazer. e a oportunidade, ó, passando. E pra discutir isso, ela diz que tem um negócio pra falar com ele, em vez de dizer que era sobre o Peter, ela fala sobre a casa na árvore, que vão derrubar a casa da árvore. Ele fez, como assim? Que a gente tem uma cápsula do tempo com as nossas coisas. Exato, aí o que eles combinam? Eles combinam de ir desenterrar essa cápsula do tempo, porém, entretanto, todavia, ele chama as outras pessoas. Então chama o Peter vai chamar, né? Todos que estavam envolvidos ali na época, na questão Da cápsula. eles chamam pra fazer essa abertura. Só que eles se combinam de uma forma que ela não deveria. Exato, por quê? Ele combina de levar as pizzas, ela vai fazer os cupcakes lá do jeito que ele goste. Quando ela tá fazendo, a Kitty diz assim, mas esses não são preferidos do Peter. Aí ela fica assim... Tipo, isso é traição, Lara Jean. Isso é traição. Aí o Peter é o primeiro a chegar, só que chega o restante do pessoal. E fica aquele clima estranho. Exato, mas ela... Que vai se arrastando pelo resto do acontecimento. E ela fica tipo assim, né? Não sei Porque, de nada, tipo assim, não vi nada. Toda a impressão que o John tem é que o Peter- é tudo que ela não falou sobre o Peter. Exato, porque ele tem a impressão de que ele e a menina ainda namorava, que inclusive tava lá, que o Peter é isso, que o Peter é aquilo, só que o Peter mudou. Ele Ela não não- sabe É, porque e ela ela tam- não falou. Não faz questão de ter falado logo. E ela vê que a situação se estreitou neste momento. Exato, e vai se estreitando mais, já sufocando. Acontece lá a questão da abertura da cápsula e tudo mais. E a gente sabe que já tem umas jogadas de indireta ali. E o Peter sem Exatamente. saber. E olha até pra ela e faz. É. E a Jen fica até, tipo, sem coisa. Sem saber o que fazer. Exato. Se todo mundo enterrou alguma coisa, então por que ela não tinha nada? É, E né? que fica esse mistério aí se arrastando. É, por enquanto. Termina tudo e tudo mais. E ele fica pra limpar. Aí ele diz assim, fico aqui pra limpar com você. Aí o Peter levanta e diz assim, não precisa, eu ajudo a minha namorada. Aí ele olha assim, foi literalmente um banho de água gelada. Aí A ele- gente viu o balde com gelo e tudo caído na Foi. cabeça dele. Aí ele desce, aí desce, porque naquele momento ele procurou um buraco pra se enfiar. E não encontrou, tudo Exato. culpa dela. Exato. Só que, tipo, ele vai embora realmente e fica os dois pra conversar sobre a situação que acabou de acontecer. É, Que deveria
Deveria ter sido evitada, mas não foi. Você não disse a ele que a gente tá namorando? Por que você não disse? Da próxima vez que você quiser uma pizza, você pede que eu trago. Por que isso? E começou aquela discussão, ele também, ela também. E do nada ela joga, você quer terminar? Aí ele fez... Eu não falei em término. Ela é tão imatura em questão disso que ela não sabe nem conversar sobre algumas coisas que acontecem no relacionamento. Não é porque você tá discutindo que você vai terminar. E foi justamente o que o Peter passou naquele momento. Eu gostei da maturidade dele nesse momento. Que tipo assim, não é porque a gente tá discutindo sobre uma coisa que você deveria ter falado, mas não falou, que a gente vai terminar. É pequenas diferenças que precisam só se ajustar, não terminar. Né? E aí... ela não entende isso e ela precisa entender. E aí ela acaba relaxando e contando sobre isso, né? Sobre essa insegurança dela e tudo mais. E ele diz que vai ficar tudo bem. E aí, né, passando esse perrengue no outro dia, eles estão lá na casa de repouso novamente. Ela até fica procurando ele pra ver se ele não tá, mas ele está lá, né? E os dois acabam conversando e ele pergunta por que ela não contou e tudo mais. E ela acaba dizendo, né, a questão de como se apaixonou por ela. A questão também quando eles estudavam. O povo gostava de tratar só com o primeiro nome. E ela foi a primeira a chamar ele de John Ambrose. Então, a partir daí, todo mundo, ele passou, quando toda vez que perguntava o nome, ele dizia, meu nome é John Ambrose. E ele passou a se acostumar a chamar ela de Lara Jean justamente por isso. E foi isso que acabou fazendo ele se afeiçoar a ela no tempo, né? E levar isso até hoje, né? Justamente até depois de ganhar a carta, que ele não esperava, né? E tipo assim, ele... muito se animou e receber e saber que ela tava namorando o Peter, o cara que meio aborreceu ele no tempo, foi um balde de água fria. Geladíssimo, um buraco, um túnel pra ele se esconder e não tinha. Mas os dois superam, seguem em frente. Ficam tranquilos, né? De boa. E finalmente chega o dia da farsa. O dia da farsa é um dia só deles, né? Da família, comemorado pela família. Porque a mãe dela inventou de que 2 feriados bons não poderiam ficar só para o final do ano. Então por que não ter um dia de ação de graças, né? Diferenciado. Em massa, assim, do nada, em maio. Exatamente. Por isso que eles chamam o dia da farsa. E aí, né? Eles estão no supermercado para fazer compras e acabam encontrando a vizinha. E o pai dela fica todo desajustado pra chamar ela pro dia da farsa. Aí ela faz assim, você não quer ir participar também? Tá certo. E de noite, já no jantar, ele explica, né, o principal motivo. E para a iniciação dos novatos, precisa comer a vagem, que foi o que ele levou no dia da farsa, que a mãe dela levou, né? É, exato. Os novatos é o Peter e a menina. É, exato. Ele esquece o nome dela. E ele tinha que comer. Né? Ela come só um e o Peter vai fundo, come logo um monte. E daí a Lara Jean tá decidida a fazer tudo diferente. E é justamente o dia do jogo. E ela vai literalmente dar torcida dos pés à cabeça pra dar apoio ao namorado. Porque na cabeça dela, a fulana faria igual. Então ela vai fazer também. Só que quando ela chega lá, ela encontra primeiro a amiga. Aí mostra uma foto deles dois meio que abraçados assim de lado. É tipo assim, literalmente o chão se caiu dela. Se abriu. Se abriu e ela tava ali dentro. Aí quando ele vem... ela já vai logo com a foto. Exato. E depois ele diz, aí ela faz... você pode estar em qualquer canto, mas se ela chamar, você vai até... eu tô tentando proteger você. Não, na verdade você tá tentando proteger a ela primeiro. Né? E aí é quando ela acaba confessando que... no dia da banheira, lá no primeiro filme teve o dia da banheira, que teve coisa e tudo mais, a menina filmou e postou, foi por raiva, porque não era pra Lara Jean estar lá, era pra ela estar lá. Ele não tava esperando a Lara Jean, sim a menina. E foi 2 confissões numa só. Ele tanto confessou o que ela já desconfiava desde o início, e ele já sabia que realmente foi ela, postou por raiva. E ela sabia que foi ele sabia que foi ela que tinha postado, e mesmo assim ele não disse pra ela. E a questão da banheira, né? Exatamente. Então ela disse assim, então quer dizer que se eu não tivesse tomado a atitude de ter ido lá, a gente nunca teria namorado. Eu e você ainda não estávamos juntos de verdade.
E aí, quando vem o famoso término de verdade, porque ela faz, acabou. E ele não tem tempo de conversar porque tá na hora de sair pro jogo. Aí ele até diz assim, mas nós prometemos um pro outro nunca magoar. Aí ela faz... Acho que nós não podemos cumprir essa promessa. Exato. E daí ele vai pra coisa dela e ela fica lá. E ela volta pra casa. E volta pra casa porque ela tem que fazer todo aquele drama, né? A gente tem que fazer realmente... Que ela fica aquelas horas de deprê de sei lá quanto tempo, né? Lá de deprê. Aí tem também, voltando à vida normal, né? Porque tem a semana, tem a escola, tem a viagem da escola pra um aquário lá e eles... Até lá, eles ainda não tinham conversado nem nada e ela ainda tava com colar. E sempre que ela fazia alguma coisa, ela tava pegando aquilo no colar. Inconscientemente, ela ficava pegando no colar. E daí ele vai pra um lugar, ela vai pra um lugar e depois ele vê e vai junto, né? Ela pergunta... Você quer isso de volta? Ele ia dizer outra coisa, tenho certeza. Foi porque ele respirou, ele viu ela e respirou e eu tenho certeza que naquela hora ele queria dizer alguma coisa. Mas... Só que quando chegou lá, ela já foi dizendo isso? Aí ele foi e disse que sim, que queria. Ela tenta tirar, mas ela não consegue. Ela diz, eu não consigo tirar. Aí ele vai, coisa o cabelo dela, assim, vai tirar. Foi praticamente um déjà vu, tipo assim, eu botei e eu mesmo vou tirar. Exato. Foi triste. Não foi triste nem o término, foi triste a devolução. Aí ela fica lá, né, e ele vai embora. Porque, tipo assim, eu acho que naquele momento ela queria consertar as coisas, tentar amenizar, né? E não... Mas nem ele soube fazer e ela também não. E daí no outro dia ela manda mensagem pra Jenna, que a gente até princípio não sabe pra quem que ela tá mandando a mensagem. A gente só vê ela na casa da árvore esperando, né, porque a mensagem é me encontra na casa da árvore. E ela fica lá esperando e quem chega é a Jenna e começa a conversar. Aí ela diz, o tempo todo que estava com Peter, achava que ele não tirava ela da cabeça, quando na verdade quem não tirava ela da cabeça era ela mesmo. E aí é quando a rivalidade entre as duas acaba, porque aí ela explica, né? Porque ela guardou a pulseirinha. Ela guardou a pulseirinha na mesma casa porque ela disse que não queria correr o risco de ninguém pegar ou esquecer. E ela ali ia estar guardada. E não era uma simples pulseirinha, sim, a pulseirinha da amizade. É quando a Jen acaba revelando também que enterrou a mesma coisa e não queria dizer, né? Exato, aí ela pega ela. Porque também era importante pra ela naquele tempo. Não sabia que ia acontecer todo o vendaval do futuro, né? Que as duas não eram mais amigas. Exato. E daí a Jen fala que o Peter na verdade, sempre gostou da Lara Jean, sempre gostou dela. E a gente sabe que o Peter sempre ia pro lado quando a Jean chamava, porque o Peter entendia toda a situação. Tanto é que ela contou pra Lara Jean que os pais estavam se separando e tudo mais. E a única pessoa que entendia, que via realmente como um amigo, entendia ela, era o Peter. Então por isso que ela sempre chamava ele. Não era por conta de outra coisa. Tanto é que o Peter também já tinha dito a ela que amava a Lara Jean. É uma conversa franca, que deveria ter acontecido há muito tempo, mas a gente sabe que tem que acontecer desse jeito, né? É porque elas não estavam prontas, né? Agora estavam. Sim, precisaria de todo esse acontecimento pra ele entender o que era verdade e o que não. E voltando para casa, a Lara Jean, de longe, avista o pai dela de mão dadas com a vizinha, vendo que a Kitty realmente estava certa. Ela é cupida. E daí chega a noite, né? O dia do baile do Céu Estrelado. E quando ela chega, né? Ela vai conversar com a senhorinha lá. Que é a Stormy, que ela tá lá bem simples. Aí chama, você não vai se arrumar? Ela fez, mas eu tô trabalhando, não vou se arrumar. Ela faz, que pena, porque isso aqui ficaria perfeito em você. Aí, mas como você não quer, eu vou guardar. Ela fez, peraí. Quando ela vira lá de batom vermelho, é um negócio, né? O cabelo assim. Um poder. Ficou perfeito. E daí já mostra ela descendo a escada com o vestido. O vestido também é lindo. Né? Ficou muito bem nela. Ela ficou parecendo uma menina adulta. E ele já tá lá embaixo de terno, né? E fica tipo sem saber o que fazer, né? Porque agora ela tá solteira. E aí eles vão dançar, vão conversar e, né? E tudo mais, vai quebrando o gelo. Aí saem pra conversar, vão pra fora, brinca na neve, porque tá nevando. Do nada começa a nevar. É o anjinho da neve, né? Que eles ficam fazendo assim. Quando eles terminam isso, né? Que eles vão levantar, eles ficam assim e acabam se beijando. A Lara Jean para, ela fica bem séria. Ela não precisa falar mais nada. Ele só diz o quê? É o Peter. Aí ela fez,
e sai correndo. Aí é quando ela tem a conversa com a Stormy, que mesmo com todos os conflitos, ela precisou passar pelo menino e tudo mais. E aí a Stormy diz, a gente precisa beijar o homem errado pra saber o certo. Exato. E vai-se embora. Ela vai-se embora. O interessante é que a corrida dela é bem devagar, né? Ela começa devagar e quando vai acelerando os passos. Aí ela sai da porta, quando ela sai da porta, que ela vira de costas pra fechar a porta, que vira, o Peter ia chegando. Aí quando o Peter ia chegando, aí ela olha e faz, Peter, você aqui? Aí ele fala, você não disse que não gosta de dirigir na neve? Tava nevando. Aí ela faz, aí ele fala que não importa quantas vezes ela magoasse, quanto poderia magoar ele, porque ele não se importava e tudo mais, mas que... Porque ele amava ela. Eu te amo tão bonitinho. Faz que eu mando bem, agarra e fica muito lindo, cara. É muito lindo. É muito emocionante, eu posso ser que lindo, cara. E aí eles vão pra outro lugar, né, que é a casa da árvore. E é quando ele devolve o colar dela, né, bota de volta, porque não deveria ter nunca saído. Exatamente. Mas que foi necessário. Né? E aí eles conversam mais sobre isso e dizem que estão prontos para realmente viver esse relacionamento por inteiro. E aí beija. Já tava na hora, né? E obviamente no beijo dele, né, eles vão flutuando. Tipo o Superman quando tá beijando a Lois Lane, vai subindo assim, ó. Que é pra mostrar justamente o sentimento que eles tinham, né? E assim nós chegamos ao fim do segundo filme da Para Todos os Garotos que já amei. Então, se você aí já assistiu, obviamente você tem que ter assistido. Não é possível. Relembrou, não relembrou? Você concorda, não concorda? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia bem legal. Não esquece, não sai ainda, de se inscrever, compartilhar o vídeo pra nossa família crescer cada dia mais. Ativa o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo, você é avisado. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!